Amém, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos felizes porque mais uma vez estamos aqui gravando a nossa Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma experiência maravilhosa. Deus tem falado muito aos nossos corações. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, somos gratos pela Tua presença, Senhor, por estar ao nosso lado, falando aos nossos corações. Nos ajuda, Jesus, a compreendermos este assunto, a colocar em prática estes ensinos, para que, Senhor, nos firmemos cada vez mais na Tua palavra, para Te servir cada vez mais, com mais integridade e melhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre o assunto a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como, viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já falamos aqui na primeira lição, sobre o que é o espírito da Babilônia, essa forma sistêmica, religiosa, falsa, de conduzir os homens a se corromperem, a adulterarem os seus pensamentos e sentimentos e agirem de contrário à palavra de Deus. Então nós cremos que Deus vai falar aos nossos corações de maneira poderosa. A lição de hoje, irmãos, a lição de número 5, com certeza os irmãos já estão com as suas lições em mãos, vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Então nós vamos falar sobre aborto, como este assunto é atual, irmãos, e muito presente nos nossos dias. O nosso textuário está em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 31, que diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática diz que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no crente no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil e intrauterina do presente século. Então nós veremos como Deus condena esta prática e como a igreja, infelizmente, tem sido censurada e perseguida por defender e não negociar a ortodoxia bíblica. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 33 e do 39 ao 45. Pega a sua lição, a sua Bíblia, e vamos fazer essa leitura. Lucas, capítulo 1, e o versículo 26 nos diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas que relata um episódio muito gracioso na vida de Maria e o início ali da concepção virginal de Cristo. Então, Deus tem muito a nos ensinar nessa manhã. Com certeza,
nós vemos o espírito da Babilônia exercendo grande influência para corromper os corações e levar à dessacralização da vida no ventre materno. Mas a palavra de Deus condena isto e nós haveremos de que forma, em quais lugares a palavra de Deus nos orienta sobre esse assunto. Então, receba juntamente comigo o nosso professor, nosso irmão evangelista Vinícius, vai ser o professor nessa manhã, um instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém. Gratidão ao nosso Deus por mais esta oportunidade, nesta manhã, de nós aqui estarmos meditando na palavra de Deus. Adentramos aqui ao primeiro tópico, que nos fala a respeito do nascimento, o anúncio do nascimento de Jesus, ou seja, a concepção de Cristo Jesus, Diante do inusitado anúncio pelo anjo Gabriel, ali Maria, ouvindo, ela indaga, dizendo: como se fará isto, visto que não conheço varão? São Lucas capítulo 1, e o versículo de número 34. Esta pergunta demonstra uma perplexidade da Virgem, de como se daria a concepção sem a participação de um homem. E diante disso, nós, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que essas informações, essa visita do anjo a Maria, ela é as profecias messiânicas que se tornam fidedignos do relato bíblico, até mesmo ao ler algumas palavras proféticas no Antigo Testamento, principalmente pelo profeta Isaías, capítulo 7, 14, como também ali no livro de Salmos, de número 89, e os versos de número 3 e 4, que aqui eu quero mencionar com os irmãos. Salmos de número 89 e o verso de número 3 e o verso de número 4, diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração, apontando aí então para o Messias, para o anúncio do nascimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, meus amados irmãos, aqui no subtópico 2, nos fala sobre essa concepção, essa obra, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel, ele explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, ou seja, desceria sobre ela o Espírito Santo, e por esse motivo o menino santo será chamado Filho de Deus. É interessante, meus amados irmãos, que o testemunho das Escrituras de várias mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem, E aí, quando se fala aí de mulheres estéreis, nós podemos aí nos deparar com Sara, podemos deparar com Rebeca e também até mesmo com Ana, essas mulheres de fé que, por serem estéreis, mas Deus, de uma forma milagrosa, abriu, a madre, abençoou o ventre dessas mulheres a fim de que elas pudessem ter filhos. E isso, meus amados irmãos, até mesmo quando nós nos deparamos em um momento, vamos falar um pouco do patriarca Abraão, quando ele recebe ali a figura de 3 seres ali que vão fazer uma visita a ele e trazer uma palavra a respeito, confirmando sobre o filho das suas entranhas. E a palavra de Deus nos fala ali no capítulo 18 do livro de Gênesis, que Sara estava ali a ouvir atrás da tenda, E quando ela ouve aquilo, ela duvida e até mesmo ela ri no seu interior. E ali chega um determinado momento, ali naquela passagem, que há-se uma palavra da parte de Deus, dizendo: haveria
alguma coisa impossível a Deus. E aqui também, quando este anjo aparece a Maria, né? Diante das suas indagações, como se fará isto, visto que não conheço o varão, e ele fala que o Espírito Santo desceria sobre ela, e ali também ele vai dizer no capítulo 1 de São Lucas, e o verso 37, porque para Deus nada é impossível. Então, tem uma correlação, né? O que aconteceu, os testemunhos dessas mulheres na antiguidade, que ficaram grávidas, eram estéreis, estavam preparando, né, o mundo, né, aquela geração, daquele momento a quando Jesus nasce, para eles entender, crer e receber o milagre da concepção do Emanuel, né, do Senhor Jesus, por meio de uma virgem. O subtópico 3 nos fala um pouco a respeito da bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Ou seja, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Nós encontramos no livro de Salmos, de número 127, e os versículos de número 3, que nos fala assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, ou seja, né, é uma recompensa divina. Aqui o salmista está dizendo que os filhos são herança do Senhor, então os filhos são bênção, né? É uma dádiva da procriação. Então, assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez, né, dessas mulheres, algumas estéreis, e que Deus abençoou de uma forma especial, né, a concepção das vidas nos seus ventres, e também nesse sentido aqui, falando-se, né, do Salvador, Messias, o nosso Cristo, o nosso Jesus, aquele que deu a sua vida ali na cruz do Calvário, também de uma forma especial, miraculosa, tanto como Maria e até mesmo Isabel, pelo fato que uma era virgem e a outra ela tinha já uma idade avançada. Maria trazendo o Salvador e Isabel trazia no seu ventre João Batista, que também havia já uma palavra profética a respeito, né, que João seria aquele que ia preparar o caminho, né, para o povo bem disposto a receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, meus amados, finalizando este primeiro tópico, né, a história da concepção divina de Jesus Cristo, ela ilustra, ou seja, a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda a gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador, porque Deus, ele é o dono da vida. A origem da vida está em Deus, né? Ou seja, somente Deus tem o poder, tanto para o início e também como para o fim da vida. Amém? Dando continuidade aqui para o próximo tópico, o tópico 2 nos fala então a respeito da morte, ou seja, a cultura da morte, irmãos. Dentro aqui deste tópico, dividido em 3 subtópicos, nos fala um pouco a respeito do projeto ideológico, o direito sobre o corpo e também essa questão da prática do aborto. Nós estamos, meus amados irmãos, em meio à nossa geração atual, vivemos dias sombrios, né? São dias trabalhosos e que nós, cristãos que servimos a Deus, né, que amamos a palavra de Deus, temos a Bíblia
sagrada como orientação divina, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é uma bússola, irmãos, né? Aonde encontramos os valores, os preceitos da vida, né? A moral, a ética, aquilo que Deus quer, né? Que provém do desejo de Deus, provém do coração de Deus para nós, para a humanidade. E nós estamos diante de uma desvalorização, né? Dos valores, dos princípios, né? Do amor, e principalmente nesse sentido da questão da vida. Estamos aí com uma luta tão medonha por esses projetos ideológicos, né? Essa cultura, esses conjuntos de ideias que tentam a todo tempo modificar o conceito, né? O padrão bíblico da vida. Em um desses projetos ideológicos existem essas pautas sobre a questão da legalização do aborto, da eutanásia, a apologia até mesmo nessa questão ao suicídio, controle da natalidade. Nós, meus amados e queridos irmãos, já em o nosso continente, aqui em nossas redondezas, alguns países já aderiram, aprovaram essa questão da legalização do aborto. Alguns países aqui próximo, tá? Em o nosso continente também já aprovaram essa questão da eutanásia. País como a Argentina aprovando essa questão da legalização do aborto. O país como Colômbia também, essa questão da legalização do aborto e outras leis, né, outras questões, outras pautas ideológicas, até mesmo como questão da eutanásia, e que isso impõe o quê? Uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos, né, como temos aqui a palavra de Deus, que podemos perceber, a questão da vida. Porque, meus amados irmãos, ao lermos o Salmo de número 139, os versículos de número 13, 14, 15 e o 16, olha só o que nos diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Ele diz, o salmista, no verso 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que, irmãos, essa palavra de Deus nos fala? Que Deus é o Deus da vida, é Ele que escreve, né, a nossa vida, é com Ele, irmãos, que está o tempo da nossa vida. Ao lermos também a meditação de Jó sobre essa questão da vida, a brevidade da vida, aqui no capítulo 14 do livro de Jó, nós vamos nos deparar, meus amados, quando Jó vai rogar a favor de Deus por causa da brevidade e a miséria da vida humana. E ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 14 do livro de Jó, ele fala assim: visto que os seus dias, ou seja, os dias dos homens, né, estão determinados contigo, ou seja, com Deus está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Então, meus amados, o homem, né, quando se fala então desses projetos ideológicos, essas pautas, dessa questão da legalidade do aborto, de inferir, né, de interromper uma vida, irmãos, não está sobre as nossas responsabilidades, está sobre a responsabilidade de Deus.
porque é Deus, é o que a palavra está nos dizendo, né? Olha, os teus olhos viram o meu corpo infame, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada. Ou seja, a vida está em Deus, né? Os meses, ou seja, o número dos meses, os dias estão estabelecidos por Deus para mim, para você e para todos. Então, esses projetos, irmãos, ideológicos, eles vêm inferir, eles vêm, meus amados irmãos, tentar querer modificar o conceito bíblico. Nesse sentido, se também estimula-se, né? Aqui a lição nos fala, um termo aí que fala a eugenia, que é o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. Meus amados, é lamentável, né, para nós, como nação, como povo brasileiro, estamos vivendo a desvalorização da ética da vida, e principalmente quando se vem, né, das autoridades que regem sobre nós. Por isso a palavra de Deus fala que nós precisamos orar, né, para as autoridades que estão em eminência, e a importância, meus amados irmãos, de nós como cristãos promulgar, às vezes, né, apoiar autoridades que realmente conhecem e valorizam o conceito bíblico, né, os valores cristãos, a palavra de Deus, pelo fato que que estão aí, essas autoridades, e por que não, né, as autoridades governamentais, eles estão pregando que o aborto é uma questão de saúde pública, até mesmo que o Brasil tirou a sua assinatura de uma declaração internacional contra o aborto. E aí, meus amados irmãos, pendem somente para essa questão de inferir, de querer modificar o conceito bíblico da vida. E cabe a nós, meus queridos, orarmos, né, para que essas pautas ideológicas que têm origem não de Deus, mas tem origem, irmãos, vem do inferno, vem das obras malignas, vem das trevas, para que possamos, irmãos, lutar, combater, e este mal não venha, irmãos, dominar, né, a humanidade e principalmente a nossa nação. O direito à vida no útero é substituído, ou seja, pelo direito incondicional, ou seja, da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto ela vai decretar a morte do fruto do seu ventre. Aí, irmãos, uma pergunta teologicamente: quando começa a vida humana? Na fase embrionária ou na fetal? Aos olhos do autor e conservador da vida, a vida humana ela é até mesmo antes da concepção. Então, meus irmãos, precisamos estarmos atentos, vigilantes, conhecedores da palavra de Deus e lutar e promulgar os valores, a moral, a ética, aquilo que Deus requer de nós como igreja nesses dias. O subtópico 2 nos fala o direito sobre o corpo. A cultura, né, pós-moderna, né, progressista, insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total, controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Há um slogan aí, né, que fala, né, o meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa dessas questões das liberdades sexuais, reprodutivas e também bem como para a escolha, de vida ou
de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, aos suicídios e outros, né, irmãos? Essa questão da eutanásia também é propor, né, uma morte indolor. É o que se vê por muitas vezes, às vezes, pessoas que estão enfermas, né, numa situação condenativa à luz da ciência, à luz da medicina, e aí leis que garantem a pessoa, então, ali ela assina o direito, e aí, através de uma ação médica, as pessoas perdem a sua vida de uma forma sem dor, indolor. Então, irmãos, isso se fala de uma ética cristã, né? Não é princípio bíblico, pelo fato que, meus amados irmãos, precisamos lembrar, né, da lei, né, de um dos mandamentos ali que Deus estabeleceu, colocada às mãos de Moisés, as tábuas da lei, capítulo 20 e o verso de número 13 no livro de Êxodo, que nos fala: não matarás. O verbo matar ali tem o sentido de assassinar intencionalmente, né? Então, quando se decide a prática do aborto, é intencional, tem a intenção, olha, não quero, não. Então, meus amados irmãos, ou seja, é uma infração, está infringindo a lei, o mandamento de Deus. E aí, meus queridos, se reconhece isso, que por esta palavra de Deus, por esse princípio, por este mandamento, não matarás, quando Deus estava dizendo, era no sentido intencional. Então, quando se pratica esses projetos ideológicos, tem as suas intenções, e com isso nós compreendemos pela palavra de Deus que não é do coração de Deus, infringe, ou seja, os mandamentos bíblicos da palavra de Deus. O subtópico 3 vai nos dizer, então, nesse sentido da prática do aborto, né? O que é o aborto? É uma interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestationem, se refere ao tempo em que o embrião ele fica no útero desde a concepção até o seu nascimento. Meus amados, como a modernidade, essa visão pós-moderna insiste, né, nesse sentido, né, com esse slogan, o meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa dessas liberdades, nós vamos encontrar, né, que a palavra de Deus, ela nos orienta e nos ensina que o corpo, ele deve ser o quê? Nutrido e respeitado, que embora livre, ele não tem o direito de profanar, pelo fato que o corpo, irmãos, é para a presença, é para a habitação, né, de Deus, que a vida só tem sentido quando está sobre o quê? O domínio da presença de Deus. Então, irmãos, temos a liberdade, Deus nos deu liberdade, mas a liberdade não é para dar ocasião que a carne, a libertinagem, é sim para servir a Deus, é para ter, irmãos, a liberdade de nutrir o nosso corpo com a presença de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, nas cartas aos Efésios, no capítulo de número 5, vamos ler aqui esses versículos que estão aqui relacionados na nossa lição. Capítulo 5 das cartas de Paulo aos Efésios, os versos de número 28, 29, nos fala a respeito assim: os maridos devem amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como o Senhor a igreja. Ou seja, o nosso corpo precisa ser nutrido com as coisas de Deus,
assim como o Senhor Jesus, ele nutre a igreja, né? O noivo nutre a noiva, assim também o nosso corpo deve ser nutrido, deve ser respeitado, não pode-se jamais ser para escarnecimento das coisas de Deus. Meus amados, como aqui já disse anteriormente, essa questão da prática do aborto, então, em si, ela é uma forma que vai interromper o nascimento, e isso, meus amados, quem mata um embrião ou o feto, ele atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Ou seja, na lei de Deus, quando Deus vai dizer não matarás, nesse sentido intencional, e sobretudo também nós vamos entender que na lei mosaica provocar o que? A interrupção, ou seja, da gravidez de uma mulher era e é um ato criminoso. Êxodo capítulo de número 21 e os versos de número 22 e 23 nos diz a seguinte forma, olha só, que nós encontramos aqui na palavra de Deus, a lei acerca dos que amaldiçoam ou ferem qualquer pessoas. E aqui no capítulo 21 do livro de Êxodo e os versos 22 e 23, olha só que nos fala a palavra de Deus: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu, ele vai ser multado conforme o que ele impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Ou seja, irmãos, era algo proibido, era algo criminoso a interrupção de uma vida no ventre da mulher. Finalizando, irmãos, aqui o tópico 3, a sinopse nos diz assim: sobre o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura de morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Oramos, meus amados irmãos, pelo nosso país, oramos pelo governo, pela autoridade, irmãos, né? Porque existem projetos, estão aí, prontinhos para serem aprovados, para impor essa responsabilidade. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. E para aqui, irmãos, no último tópico, o tópico 3, aonde vai nos dizer, então, a sacralidade da vida, né? E a vida, ela é inviolável. A vida humana, ela é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego da vida é quem? É Deus, irmãos. Olha só, é o Criador. Ele cria o homem, né? Do pó, do barro. O interessante, meus amados, é que depois ele vai soprar, irmãos, né? É como se fosse Deus, num sentido de afeto, né? Num sentido de uma relação que nós temos, né? Nós aqui vamos falar humanamente, temos aqui aquela relação, né? Do pai com o filho, afeto, carinho, né? Afeição, de ter aquela aproximação, às vezes, de dar um beijo, um abraço. E aí, quando nós lemos ali o capítulo 2 do livro de Gênesis, né, a formação, que Deus sopra o fôlego de vida, é como se Deus aproximar, né? É como Deus ter o contato, né? A afeição do rosto de Deus com o rosto do homem ali nos fala de um afeto, nos fala de uma comunhão. E ele soprar, né, o fôlego
de vida e da vida. E com isso, irmãos, nós entendemos que a vida é sacra, né? A vida é de Deus. Salmos de número 30 e o versículo de número 5, a parte B deste versículo, irmãos, se o irmão puder abrir e ver, fala aqui o quê? O favor de Deus, o que? Está a vida, ou seja, no seu favor está a vida, a parte B do versículo 5 do Salmo de número 30, ou seja, a origem da vida, né? O ato criativo da vida, o autor e a fonte, irmãos, originária do fôlego da vida, provém de Deus. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo de número 36, o verso de número 9, olha só que nos fala: porque em ti está o quê? O manancial da vida. Olha só que palavra maravilhosa, a parte A do versículo 9 do Salmo 36, porque em ti, em Deus está o manancial da vida. Portanto, meus irmãos, olha só que nos diz aqui, o valor da vida, ele é absoluto e deve-se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse, né? O ladrão não veio o quê? Para somente o quê? O ladrão veio somente o quê? Para matar, roubar e destruir. Mas eu, né, Jesus dizendo, João lá 10:10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte, né? Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Como li alguns versículos anteriormente, principalmente Jó, capítulo 14, fala, né, que Deus tem lá os dias, os meses, os números dos meses, está com Deus, irmãos. Olha só, é profundo, né? E ele estabeleceu limites para mim e para você, irmãos. Então isso é algo seríssimo. Somente Deus tem o poder sobre a vida, sobre a morte. E aqui a lição nos fala também a respeito disso em apenas um versículo registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que nos fala ali sobre o cântico de Ana, uma mulher estéril, já disse aqui, citei anteriormente, né, sobre essa questão, e o verso de número 6, onde ela fala que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura, como também faz tornar a subir dela. Este é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta. Irmãos, é triste, é lamentável, irmãos, às vezes, quando cristãos se envolvem, né, fazem essas concessões e apoiam, estão de lado dessas pessoas que têm essas pautas ideológicas, irmãos. Misericórdia, né? Misericórdia. Então precisamos tomar muito cuidado, estarmos alerta quanto às ações de manipulação da nossa consciência e o desrespeito à vida humana. 1 Timóteo, capítulo de número 4, vamos ler as palavras de Paulo e as suas recomendações a Timóteo, que nos fala sobre, né, a apostasia nos últimos tempos. Nos fala aqui os primeiros versículos 1 e 2 do capítulo 4, 1 Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios,
e pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência, irmãos. É o que nós estamos vivendo. Tenhamos cuidado sobre isto, tá? Subtópico 2 nos fala o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. Aqui vai nos registrar sobre o profeta Jeremias, afirmando que a vida tem início na fecundação. Eu gosto muito deste versículo do capítulo 1 do profeta Jeremias, quando Deus vai dizer a respeito da sua vida, do seu chamado, do seu ministério, né? Como profeta em meio à sua geração. O capítulo 1 do profeta Jeremias e o verso de número 5 nos fala: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, ou seja, o início da vida é desde o que? A concepção, né? E aí o profeta Jeremias, ele vai afirmar que a vida tem início na fecundação. Também o rei Davi, ele vai corroborar que a pessoa ela é conhecida e cuidada pelo Senhor desde o que? A concepção. Lemos no início, né, o Salmo de número 139. Lê ali alguns versículos que nos fala, né, principalmente o versículo 13, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. O verso 14 ele fala: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele fala que os olhos de Deus viram do corpo nosso, né? O corpo dele informe, irmãos. E é assim, né? Deus escreveu, Deus já detalhou, né, a história das nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Ainda o salmista, ele vai afirmar que Deus vê o embrião ainda informe, né? E o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, ou seja, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo então com a palavra de Deus, a vida começa quando ocorre o quê? A união do gameta masculino ao feminino. E nessa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos, irmãos. Então, este é o propósito de Deus, esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, e que possamos, irmãos, estarmos alertas, atentos, e não venhamos fazer, né, essas concessões, não venhamos, irmãos, caminhar, né, nos envolver com esse relativismo, com essas pautas ideológicas que vêm infringir o princípio, as leis de Deus para nós, para a humanidade. E aqui o subtópico 3 nos fala sobre o que é a posição cristã. Qual é o posicionamento da igreja? A igreja, ou seja, ela mantém o princípio teológico da autoridade bíblica. Autoridade é a palavra de Deus, ou seja, ela é inspirada. E aqui nos fala sobre também uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, que fala, né, da inspirada, toda a palavra, toda a escritura divinamente inspirada
E qual é o objetivo da sua inspiração? Para quê? Para que nós tenhamos, meus amados irmãos, olha só, vamos nos deparar aqui com o capítulo 3 e o verso 16 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que nos fala que toda escritura divinamente inspirada, ela é o quê? Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, ou seja, em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? A obra é o quê? É o resultado das ações das nossas mãos, das nossas vidas, dos nossos posicionamentos. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui para que possamos ser perfeitamente, para que possamos, irmãos, andar em justiça, para que não venhamos, irmãos, a cometer, né, delitos e venhamos pecar contra o nosso Deus. Então, a igreja, ela mantém esse princípio teológico, que é a autoridade, é a palavra de Deus. Porque, irmãos, sendo assim, defende o quê? A dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. A palavra ensina que a vida humana ela é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser o quê? Combatida. E aí, irmãos, nos fala um pouco aqui a respeito de dois homens, né? Como Janes e Jambres, eles resistiram o quê? A Moisés. Assim também há alguns que resistem o quê? A verdades, que são homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Eles, porém, irmãos, estes homens, tenham certezas, eles não progredirão, não avançarão, tá? Pelo fato porque eles são réprobos nas suas fés, na sua fé, e também eles são corruptos no seu entendimento. Então, irmãos, nesses dias que estamos vivendo, nós, como cristãos, como igreja, né, um povo que é zeloso, especial e de boas obras, que possamos, irmãos, defender, né, que possamos nos posicionar diante dos princípios teológicos, né, a autoridade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a sinopse aqui desse tópico 3, para nós aqui finalizarmos a nossa lição, nos fala então que as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. Graças a Deus, meus amados irmãos, que possamos nesta manhã guardar a palavra de Deus em os nossos corações e assim não venhamos pecar e possamos, irmãos, ter o devido cuidado, não fazer concessões e estarmos alertas diante, né, dessas pautas, né, desses projetos ideológicos que venham tentar modificar o conceito bíblico, o conceito da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa a cada dia mais conceder a sua graça para que possamos ir, irmãos, até o fim e alcançar a promessa da vida eterna. Um abraço, que Deus abençoe. Meus irmãos, graças a Deus, que alegria. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa de estar aqui podendo oferecer para a Igreja do Senhor esta aula da Escola Dominical, juntamente com o nosso professor e toda a equipe. Que Deus abençoe você a ser este aluno dedicado e empenhado, que busca a compreensão da palavra de Deus. Há uma recompensa, irmão, para o seu esforço. Nessa manhã,
eu quero encerrar a nossa aula te fazendo um convite para nos visitar, para vir a um dos nossos cultos, a uma das nossas escolas bíblicas dominicais. Vai ser uma alegria te receber pessoalmente nas nossas igrejas, em uma das nossas congregações. Também nós que somos alunos, amantes da escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Nós temos ali, passando na nossa tela, os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos enviam a sua oferta, o seu dízimo, e abençoam a obra de Deus e a obra missionária. Com certeza Deus vai recompensar, irmãos, por essa disponibilidade dos irmãos em ofertar e sustentar a obra de Deus. Por fim, façamos uma oração para que o Senhor receba as nossas gratidões, a nossa gratidão por esta aula tão maravilhosa. Feche os seus olhos e, juntamente comigo, clamemos ao Senhor e agradecemos a Ele por essa aula tão maravilhosa. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor continue ao nosso lado, Senhor, falando aos nossos corações, nos ensinando a Tua palavra. Que de maneira poderosa nós continuemos Te servindo e crendo, Senhor, na ortodoxia bíblica, esta verdade correta, imutável e absoluta. Nos abençoa, Senhor, nos dê uma semana de paz, de alegria, nos ajuda, Senhor, a nos mantermos fiéis e a colocar em prática tudo o que aprendemos nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.